Fala varejista, aqui é a Poliana Mantovanello, host da primeira temporada do IntegraCast, o seu podcast de varejista para varejista. Hoje eu venho convidar você para assistir o nosso episódio especial de fim de ano. Reunimos aqui os momentos marcantes de cada encontro, onde os convidados do Grupo Boticário, especialistas em marketing, vendas, tecnologia, gestão, alta performance, por aí vai, deram uma verdadeira aula de varejo. Esse é o momento para celebrarmos as trocas que fizemos até aqui, rever histórias e aprendizados de quem faz o varejo acontecer todos os dias. Lembrando que você encontra a íntegra de cada episódio no Spotify e no YouTube das redes Integra Varejo. Um excelente final de ano para você, para sua família e muito sucesso para todos nós em 2024. Uma característica comum que a gente está vendo agora, né, e a gente vem trabalhando isso muito internamente aqui dentro do nosso time, é a necessidade de adaptação. Legal. Né? A gente está chamando, a gente até copiou um termo que foi criado pela Toyota, que a gente chama de adaptagilidade. Legal. Né? O que é adaptagilidade? Essa necessidade de adaptação que não é nova, que vem desde a época de Darwin, né? A necessidade de se adaptar ao meio ambiente, só que agora numa necessidade de velocidade muito maior. Não basta mais só se adaptar, a gente tem que se adaptar rapidamente. Então, respondendo a sua pergunta, Dani, quando se fala, poxa, o que a gente precisa fazer, o que o varejista, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de varejista, primeira coisa é estar atento ao mercado, estar se adaptando rapidamente, né? Como eu falei, não só se adaptando, mas se adaptando rapidamente, para se incorporar até toda essa mudança de comportamento do consumidor que existe. Legal. A parte durante o período de pandemia, a gente teve uma velocidade maior nessas mudanças, né? E do comportamento do consumidor. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala do perfil do consumidor que vai para uma perfumaria, ele é um perfil de consumidor que ele vai atrás de novidade, é um lugar onde tem um alto ticket médio, né? Você vai atrás de mostrar um pouco da categoria de cosméticos, como é que estão as coisas ali. Quando você vai para a farmácia, você tem um perfil de consumidor que é de reposição. Quando você vai para a loja de departamento, é um outro perfil de consumidor que vai fazer uma venda por impulso. Então, tudo que a gente faz aqui no Grupo Boticário, a gente sempre pensa no consumidor. Pensa como varejista. O cara abriu uma loja de roupa. Ele é apaixonado por quê? Roupa. Loja de roupa. Ele não é apaixonado por software. Sim. Então, se você chega lá falando de software, ele vai falar assim, cara, eu quero que você fale de roupa. E você fala de roupa, dor de roupa. Só que para fazer isso, tem que ser um vendedor muito bom, né? Você tem que entender tanto do negócio do cara quanto o cara que faz aquilo há muitos anos. Aqui, qual que é a grande proposta, né? Você, varejista, conseguir atender o seu consumidor onde e quando ele quiser. Inclusive de uma forma fluida, né? Em que você nem perceba muito essa diferença entre o que é um canal físico, o que é o canal digital. Então, essas coisas acabam se misturando, né? E por que a gente fala bastante sobre essa tendência há bastante tempo, mas hoje a gente ainda não enxerga necessariamente essa experiência aí por todo o varejo? Porque é muito difícil de se colocar em prática. Então, tem um primeiro ponto que você precisa conhecer muito bem o seu consumidor final. Você também precisa ter sistemas que estejam extremamente azeitados, né? Então, que se comuniquem muito bem e que transitem dados em tempo real para garantir a acuracidade de aquilo tudo está acontecendo de fato no seu varejo naquele momento. E também você precisa investir, né, em determinadas tecnologias que facilitam nesse processo dessa fluidez entre os diferentes canais. Acho que aqui tem um ponto importante quando a gente fala de digitalização e de relacionamento com o consumidor, que são as redes sociais, né? É impossível a gente não falar delas. Então, aqui tem um ponto importante que hoje em dia, quem não se relaciona com seus entes queridos, familiares, amigos pelas redes sociais? Quem não consome conteúdo? Quem não tem um grupo da família, não é mesmo? Para receber cards de bom dia todos os dias. Quem não fica sabendo das notícias pelo Instagram, ou quem não compra alguma coisa também pelas redes sociais. Então, hoje, todas as nossas jornadas, de alguma forma, né, são impactadas ali pelas redes sociais. Então, acho que um ponto importante você, como varejista, tá conectado, né, com as redes sociais, mas antes disso é você entender, de fato, o perfil do seu consumidor para entender quais redes sociais ele está presente, quais eles mais consomem. E aí, sim, você criar ali, né, a sua marca, a sua presença digital nos lugares corretos. E quando a gente fala de redes sociais, também a gente tem um... O que você vai fazer lá dentro, né? Qual conteúdo você vai oferecer? Exatamente. Estar por estar e às vezes só tentar vender também...
pode não dar tão certo, né? Exato. Então aqui tem tanto uma questão de você saber não só quais redes sociais existem e quais seus consumidores usam, mas entender o por detrás mesmo dessas redes, né? Então, vamos supor que a gente quer falar que o meu consumidor, ele consome muito mídia no Instagram. Então, preciso estar presente no Instagram. Como que eu uso melhor o Instagram? Então, putz, eu tenho que entender como funciona a plataforma de social commerce, como eu monto minha própria lojinha dentro do Instagram, como que eu tagueio os meus produtos, já direciono o meu consumidor para o meu catálogo. A mesma coisa no WhatsApp, vai ser outra coisa, né? Então, você vai precisar montar sua lojinha, seu catálogo. Putz, será que eu preciso de um WhatsApp Business ou um Enterprise com API? Então, vai depender muito, né, da sua realidade, das necessidades do seu consumidor. E você deve investir tempo entendendo essas peculiaridades de acordo com as necessidades do seu próprio negócio, né? Então, não vai ser uma receita de bolo para todo mundo. Você tem algumas dicas de ferramentas? Algumas da teoria, alguma coisa que você leu ou que você consumiu de conteúdo ao longo da tua carreira que te ajudaram a estruturar esses planos? Tem bastante coisa. Como um bom engenheiro, eu tive que estudar na essência muitas delas, mas eu acho que a gente pode elencar aqui pelo menos 5, né? E aí eu vou ser bastante breve aqui. A gente pode falar primeiro da análise SWOT, que nada mais é do que você entender as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que a sua empresa ou que aquele negócio que você está inserido tem. Né? E para as pessoas pesquisarem aí também, alguns chamam de análise fofa, né? Então que fica mais fácil de você traduzindo para o português essa sigla em inglês. Depois que você entende as forças e fraquezas e ameaças de oportunidades que você tem, você pode vir para a análise das 5 forças de Porter, que é bastante difundido e conhecido também, e que você consegue entender ali exatamente quais são os clientes que você tem e como que você faz para que esses clientes, produtos e serviços que você tem te gerem lucro, de fato. Depois que você consegue entender isso, você vem para uma outra matriz, uma ferramenta que chama BCG, onde você consegue avaliar produtos e serviços que você tem, aquilo que realmente dá certo, aquilo que vai realmente te gerar lucro. É claro que você tem que ter um ambiente de experimentação, você tem que ter um ambiente de ideação, mas isso tem que ser... E aí acho que é uma confusão e uma coisa errada que às vezes as empresas fazem, né? Que né, eu quero testar um monte de coisa no processo rodando o natural, né? E aí quando você mistura essas duas coisas é que geralmente dá alguma coisa errada. Então, você conseguir trabalhar com a ideação e com a experimentação separado daquilo que é o BAU, né? Ou seja, daquilo que você tem que fazer constantemente, e aí você consegue ter uma avaliação clara do serviço ou produto que você tem. Se aquilo gera ou não resultados para a sua empresa, é a terceira ferramenta que eu coloco aí, que eu acho que é o ideal. A quarta ferramenta que a gente pode usar é o ciclo PDCA. Porque depois que você fez tudo isso, e aí você começou a vender, você precisa entender se a qualidade daquilo que você está fazendo é boa ou não. Então, é a ferramenta que você consegue analisar o pós-vendas daquilo de tudo que você faz, seja um produto ou um serviço. Então, você vai analisar o plano que você fez, você vai analisar se o que você está fazendo está certo, aí você corrige, aí você toma uma ação. Então, isso vira um ciclo onde você vai entendendo se de fato aquilo que você está fazendo está bom ou não. E por fim, é o plano de ação. Né? O plano de ação é essencial para você poder executar tudo isso que você diagnosticou, que você experimentou, que você organizou, que você testou, e aí você tem que vir com o plano de ação, e aí precisa ser um plano de ação execuível, senão é só um plano. Né? Então, eu acho que são esses os 5 passos que eu colocaria aqui, ou ferramentas que o varejista e todo pequeno, grande ou médio empresário ou empreendedor poderia fazer. Isso é forte, é válido, porque ela vem de diversas experiências passadas, mas hoje o pequeno e médio empreendedor ele pode e deve também se pautar em dados para conseguir ter uma decisão mais assertiva, ou pelo menos mais segura. Né?
Que legal, Gotti. Assim, aqui no Grupo Boticário a gente tem uma regra muito clara. As nossas decisões são dadas a partir dos dados, né? A partir dos dados a gente toma a decisão. E é engraçado que, assim, a gente tem um aspecto super importante que você fala, que é conhecer o nosso cliente. Quem é ele, como é que ele se comporta, o que é que ele consome. A democratização dos dados, ela realmente se deu. Se você pegar, acho que você pegou uma linha do tempo bacana, né? 10 anos, né? De 10 anos para cá, quanta coisa mudou. E quanta coisa agora o mesmo, o médio, o pequeno ou o grande varejista tem acesso a softwares que você consegue entender o comportamento desse cliente, desse consumidor, e a partir daí projetar ou fazer ações que você consiga, inclusive, aumentar as suas vendas ou aumentar a rentabilidade a partir dessa análise de dados, desse entendimento do cliente e desse acesso aos softwares que a gente tem hoje disponível no mercado. Como é que convive numa equipe comercial de alta performance esse atendimento que transcende o varejo físico e o varejo digital? Hoje, tem diferença entre o perfil do vendedor que trabalha em um e outro? Qual é o vendedor que se destaca? É aquele que consegue transitar entre os dois universos com mais fluidez? Ou aquele que se especializa em um ou outro? Como é que vocês percebem isso? Bem, eu acho que o vendedor hoje, ele tem como característica o atendimento nos dois canais, seja ele online ou offline. E detalhe, com uma experiência ao consumidor muito forte, nos dois. Então, se é aquele cliente que vai num ponto de venda físico, né? Acho que o consultor de vendas tem todo aquele processo, aquela jornada de venda que você tem que fazer desde uma experimentação, ou entregar uma experiência, ou um atendimento completamente diferenciado, para que isso impacte o consumidor. Assim como no online, a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Eu vou citar um exemplo pessoal, né, do Marquinhos. Recentemente eu entrei em contato com a marca, né? Eu tava fora da minha cidade, mas eu queria comprar um presente para levar no aniversário. Eu sempre compro nessa marca e eu entrei em um dos canais de vendas deles, né? Inclusive através do online, e fiz uma comunicação, fiz um contato. Eles me demoraram 48 horas para me responder. Né? E a consultora acabou demorando esse período todo para me responder. A experiência que eu tenho na loja física é uma, a experiência que eu tive no digital é outra completamente diferente. Então, um consultor de vendas que está nesse modelo hoje de atendimento offline e online tem que estar muito atento aos dois canais. As duas vendas, né, tanto para o CNPJ como o Gotti, ou para o consumidor final, tem um aspecto que é ser consultivo, né? No final das contas, existe uma necessidade, né, tanto desse CNPJ como desse cliente, em que através de uma venda consultiva você vai oferecer um benefício, ou um serviço, ou um produto que vai de encontro com aquela necessidade desse consumidor ou desse CNPJ. Então, como é que a gente faz essa fidelização desse consumidor por meio da experiência, por meio da atuação do time comercial? Então, Polly, eu vou puxar aqui, tá, Marquinhos? Você me ajuda aqui. Eu acho que o processo de compra, de relacionamento, tem que ser muito fluido. À medida que você começa a ter um pouco de atritos, não é nem atritos, mas de ter quebras no processo da venda, o consumidor ele fica um pouco mais... O consumidor ou o cliente fica um pouco mais resistente e mais apto a mudar e a migrar. Então, quando você consegue... Vou dar um exemplo aqui bem, assim, eu acho que para mim, é muito forte, né? A Amazon. A Amazon tem um processo de venda muito fluido, é tão rápido comprar a Amazon. Você vai, seleciona, coloca a opção, ele não pede para confirmar as informações do cartão, já tá tudo certo. Tudo programado para você só apertar o botão e comprar. Preenchido do teu cadastro, então, né? 2 minutos você faz uma compra. É um processo muito fluido, você não tem que sair para canto nenhum, etc. Isso é um exemplo de uma bela experiência do consumidor. Isso é uma excelente experiência. E foi tudo muito pensado. Tem um design por trás pensado em como deixar o negócio fluido, tá? Da mesma forma, eu acho que tem que ser nas lojas, no varejista, né? Então, cara, tem que ser, como a gente falou lá no episódio 1, que tem que ser muito rápido, tem que ser fluido. O cliente tá ali no WhatsApp, tá ali no Instagram, cara, não tem que pegar e mandar ele pro WhatsApp, tem que dar um jeito de responder ele pelo Instagram e por ali mesmo tentar, talvez não concretizar a venda, mas chegar ao ponto mais próximo de só o cliente pagar
e levar. Essa ruptura de Entendeu? canal Essa pode ruptura de significar canal, não. a perda da venda. Tem muitos varejistas que a gente conversa e pergunta, você faz venda pelo Instagram? Ah, faço, mas como é que é? Não, tem lá o link do meu WhatsApp, ele vai pro WhatsApp. Não, então você não vem no Instagram, você vem no WhatsApp. Então essa é a quantidade de... Vamos botar os termos corretos aqui. Então, e a quantidade talvez de no clientes que WhatsApp clica no vão, pessoal né? da vendedora. E ainda tem Muitas vezes. o risco de ser o WhatsApp pessoal da vendedora. Então é tornar, de novo, um processo mais fluido. Se eu posso deixar um recado aqui, uma última dica é: busquem se profissionalizar, busquem conhecimento e busquem software que ajudem em toda essa jornada. Sai do caderninho. Sai do caderninho. Muito bom. Só não perde o Maravilhoso, espírito do Marquito. caderninho, que é de conhecer o cliente. Olha Não lá. perde o espírito, né? Passado, presente e futuro em harmonia aqui, Isso. Gotthard Salles. Boa. Muito bom. Então fala um pouquinho pra gente, Mari, sobre como é essa filosofia do funil de vendas. Falo sim, pessoal. E, na verdade, a gente tem até 2 funis, né? O funil de vendas, que é efetivamente quando a gente tem o lead, que nada mais é do que a pessoa que está querendo comprar com você. A gente qualifica esse lead, que foi o que a Polly disse, que é, eu, por exemplo, só vendo a partir de um determinado ticket. No caso aqui do varejista, eu acho que o lead qualificado até, a qualificação não precisa ser tão restrita, né? Quem tiver interesse em comprar o seu produto, é um lead qualificado. E a venda efetivamente. Então, você consegue ver de quantas pessoas você impactou, quantas pessoas tiveram interesse, qual foi o volume de vendas efetivamente que você fez. Mas a gente tem o funil de marketing também, que é muito interessante. E aí, no topo do funil, a gente fala ali que é awareness, né? É o momento da descoberta, do discovery. Então, para você impactar um possível cliente seu, você não precisa chegar e falar assim, compre, meu produto está 10% mais barato, 20% mais barato. Não, você pode conquistar seu cliente dando dicas de maquiagem, dando dicas de autocuidado, dando dicas de como melhorar a sua saúde, se você é uma empresa de farmácia, se você é uma empresa de perfumaria, como cuidar dos seus cabelos, porque aí, quando a Polly, quando a Mari quiserem comprar um produto, com certeza elas vão lembrar daquela empresa que é autoridade naquele assunto, que sabe, eu tenho certeza que eu vou chegar lá e as vendedoras vão me falar qual que é o produto bom pro meu cabelo, porque eu gosto das dicas que são colocadas ali. Então, lá no momento da descoberta, eu tô falando a gente chama de topo de funil, são conteúdos mais abrangentes, conteúdos que façam com que a empresa ganhe autoridade naquele assunto. Conta pra gente um case que você já viu ao longo da tua carreira em que a metodologia de crescimento fez toda a diferença para os resultados. Legal. Eu vou contar um clássico aqui, gente, que não poderia faltar nesse podcast, que é do Sean Ellis, que é o criador do termo Growth Hacking. Ele é um ex-colaborador da Dropbox. Eu não sei se vocês Saudades conhecem. Dropbox. Exatamente. É uma empresa, né, precursora aí desse serviço de colocação de dados em nuvem. E eles estavam precisando muito aumentar o volume de usuários, né, obviamente, como toda empresa, aumentar o número de clientes utilizando aquele serviço. Eles começaram fazendo mídia digital, mas o que eles estavam percebendo? Que o valor que eles estavam pagando para fazer aquela mídia estava ficando muito mais caro do que o retorno que eles estavam tendo com aquele usuário, né? A gente chama o famoso ROI negativo, ou custo de aquisição negativo. Eu estou pagando mais para ter o cliente do que efetivamente ele me retorna. E aí, Polly, vem aquele ponto que a gente falou, eles começaram a entender muito bem qual que era o prospect deles, quais eram os potenciais clientes deles. E eles fizeram 2 iniciativas muito legais. A primeira, eles viram que esse tipo de usuário, ele normalmente seguia uma determinada página que existia lá nos Estados Unidos. Então eles mapearam uma persona. Mapearam, fizeram todo o estudo bonitinho. Eles viram que esses determinados seguidores desse site gostavam de conteúdos de um determinado estilo, um estilo mais geek, vamos chamar assim, mais nerd, mais diferentão. Fizeram um vídeo, gente, eles cresceram mais de 50 mil usuários numa noite, só com a divulgação desse vídeo. Mas eles ainda estavam muito longe da expectativa deles, eles estavam com 75 mil usuários, eles cresceram de 10 para 75 mil usuários nesse momento.
E aí, eles viram a oportunidade de fazer o que a gente chama de member get member, ou no bom português, boca a boca, galera. Então, o que eles fizeram? Olha, se você me indicar, o que eu vou te dar? Mais espaço para você armazenar os seus dados. Paulo, isso é genial, porque eles não precisaram tirar dinheiro para poder remunerar aquele cliente que trouxe um outro cliente. E o cliente obtinha um benefício tangível para ele. Tangível né? e era desejado. perceptível. Exatamente, tinha o valor, porque se ele era cliente é porque ele via valor naquilo. E 500 mega a mais na época de 2000 e alguma coisa, era muita coisa, né? E aí eles fizeram isso e eles simplesmente cresceram de 100 mil usuários para 4 milhões em pouco mais de um ano. Vamos começar falando de Omnichannel, então? Claro, vamos. Vamos definir. O que é Omnichannel? Então, Omnichannel, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, o Omnichannel começa com a tua experiência consultando um site sobre um produto, depois tu pode chamar no chat para conversar com um atendente sobre aquele produto e finalizar a compra na loja física. Né? Ou seja, você passou por muitos canais ao longo da tua experiência. Exato. Não necessariamente você comprou em todos. Não necessariamente tu comprou em todos, mas os dados são integrados, né? Todos os canais são integrados e isso facilita e melhora muito a experiência do cliente. Mas para um pequeno varejista, né, que quer começar a implantar, eu sugiro começar pela parte de cross-channel, né? Então, qual que é a diferença? Sinônimos? Na verdade, o cross-channel, ele funciona de forma independente, né? Cada canal, ele trabalha mais independente do que integrado. Mas é um bom começo porque tu pode ter lá o teu canal de WhatsApp, tu pode ter o canal de e-commerce, né? Tu pode ter o canal da loja física também, pode ter os canais das redes sociais, que cada vez ganha mais força, né? E tem uma grande tendência aí para 2024, que esses canais passam a ser utilizados cada vez mais para vender de forma direta, né? Como o Instagram, TikTok, Facebook. Então essa é outra grande tendência aí que a gente viu lá fora. Tem uma tendência, Gus, que a gente ouve falar bastante, queria que você explicasse um pouco para a gente, que é sobre o conceito do varejo como serviço. Perfeito. Eu acho que o varejo como serviço, na parte B2B, né, quando a gente fala de empresas, isso já é super comum, né? Que a gente começa falando, tu vende um projeto e tu tem um acompanhamento, uma jornada de sucesso para ele. Agora, já o varejo como serviço, tu pode ir numa loja do Boticário, como exemplo, né? Pode comprar um produto e esse produto já pode experimentar ali mesmo, já pode ver como se aplica, e aí isso faz um complemento da venda do produto. Então isso começa a ganhar muita força, porque tu não vende mais o produto, tu vende a solução, o sonho, o desejo daquele consumidor do que ele está adquirindo, né? Isso pode se transformar até na venda de um serviço agregado para complementar a venda do produto. Passei 2 anos, né, com dificuldade para escalar a empresa, para crescer, para vender, e se eu tivesse conhecido, né, ou aprendido, né, que eu deveria experimentar, testar novas formas de crescimento, buscar novas alavancas, eu acho que a minha vida teria sido bem mais fácil, né, durante esses primeiros anos aí, né. Acho que é uma coisa comum entre os empreendedores, né, passar um pouco de perrengue no começo até que se consiga atingir um patamar sustentável para o negócio. E pensando nessa persistência, né, nessa resiliência necessária inicial, aquele empreendedor que está começando a implementar essas novas tendências porque ele está com o olho no crescimento, ele consegue fazer isso sozinho? Ele precisa de uma equipe dedicada? Tem alguma estrutura mínima necessária que você entenda que ele precisa aplicar aqui? Eu acho que nada melhor do que aprender com quem já chegou lá, né? E aqui a plataforma do Grupo Boticário, ela é muito completa porque ela traz não só o produto, mas como a jornada de sucesso para que tu possa obter o valor e o resultado que tu espera no teu negócio.